Você aí de casa gosta de política? Gosta de acompanhar os debates, as propostas dos candidatos? Bom, a gente vai entender hoje o comportamento eleitoral dos eleitores do estado de Goiás. E quem vai nos ajudar com essa e outras respostas é o professor Marcos Marinho, que é estrategista político. Seja muito bem-vindo ao Visão da Política, professor. Muito obrigado, Mona Lisa. A satisfação estar na casa e poder contribuir de alguma maneira com a nossa audiência. Bom, como que o senhor analisa o comportamento dos eleitores das eleições ainda de 2022? Então, essa é uma pergunta interessante porque ela permite a gente fazer uma análise mais ampla do processo eleitoral. A campanha de 22 é uma campanha que gera muito mais envolvimento emocional do que pragmático. Porque as pessoas se relacionam muito pouco com o governador, e eu falo em nível direto. Sim. Senador, deputados, o próprio presidente, provavelmente você nunca vai encontrar com o presidente da sua vida. Então você é levado por sentimentos, por emoções que são trazidas por comunicações que são mais mediatizadas, são mais mediadas pelos caminhos da comunicação. A campanha prefeito e vereador é uma campanha de proximidade, é o camarada do seu bairro. Você está na igreja e vê o candidato. Você é o seu vizinho, né? Exatamente. Então, o próprio processo político, o processo eleitoral, ele é diferente. E isso transforma a maneira como o eleitor vai enxergar a situação. Se eu vou votar num camarada que é distante de mim, que eu nunca vou encontrar com ele, que eu nem sei o que ele faz, provavelmente, porque ele é um senador, é um deputado, e na cabeça da população isso é muito difuso, eu vou votar por elementos mais subjetivos. Ah, porque eu gosto dele, porque eu acho ele bonito, porque a fala dele me emociona, porque ele concorda com o que eu penso, né? A relação é essa. O candidato concorda com o que eu penso. Agora, para deputado, para vereador e prefeito, eu vou votar em quem vai tampar o buraco da minha rua. Em quem vai colocar a gente no cais para me atender, vai colocar luz no poste, porque o cidadão, ele vive no município. Então, é o elemento cotidiano que vai direcionar a percepção dele em relação aos atores que estão disputando o voto. Quem tem potencial de entrega, quem eu olho e falo, não, esse cara aqui vai resolver o meu problema, eu voto nele. Não voto em desconhecido, não voto só em palavra bonita, não voto só porque alguém mandou eu votar. Eu vou votar naquele cara que eu sei que eu tenho acesso a ele, então eu posso bater no portão dele e reclamar, posso gritar, posso xingar, posso mandar nas redes sociais, ele vai me atender, ou posso ir lá na Câmara, porque é pertinho da minha casa, ou pelo menos é na minha cidade. Então, assim, são lentes bem diferentes e isso altera completamente o processo. Então, essa história de polarização, a gente não vai ver algo semelhante nessas eleições? Mona Lisa, vai. Polarização sempre existiu na política. O que a gente pode não ver é uma polarização simplesmente pautada em elementos ideológicos, morais, pautas que são subjetivas. Porque o nosso processo, principalmente em cidades com mais de 200 mil habitantes, que tem segundo turno, ter segundo turno já polariza. Então a gente está acostumado ao jogo de 1 contra 1 na reta final. Então assim, a polarização ela é comum na política, sempre existiu, vai sempre existir. A questão é, quais serão os elementos que vão fortalecer os dois polos? Então eu vou ter com certeza alguém de um lado que representa uma massa, que traz elementos que confluem as pessoas para uma perspectiva de cidade, de gestão, e do outro lado a mesma coisa. Eu posso ter talvez mais elementos ideológicos e morais de um lado, mais pragmáticos e técnicos do outro, mas a dinâmica das polarizações sempre acontece. Agora, em cidades pequenas, onde você tem só um turno, o normal é que haja ali haja uma distribuição maior das opções de voto. E por ser um turno só, eu tendo a fazer uma dissolução desse voto, né? Então acaba que, de repente, em alguma cidade, a maioria da minoria ganha. Porque pulverizou tanto, tem tanto candidato, que não vai ter um escolhido contra um outro escolhido. Mas quando há grupos muito consolidados e muito fortes, a polarização sempre vai existir. Professor, o senhor é estrategista político. As eleições nos municípios pequenos, então ela é mais difícil do que nos municípios grandes? Olha, eu prefiro dizer que cada eleição tem a sua dificuldade, né? Porque depende muito do contexto. Se eu estou num município pequeno, eu tenho uma série de variáveis que são condizentes com aquela situação.
Então, se eu tenho muita pulverização, se eu tenho menos pulverização, se eu tenho alguém com muito mais dinheiro que eu, alguém com bem menos dinheiro. Então, esses são alguns elementos que vão tocar naquela seara, naquele contexto. Cidade grande, você tem outros elementos, porque você tem mais canais de comunicação, você tem mais meios de acessar o eleitor, mas também você tem mais gente com mais receio, com mais distanciamento do processo. Então, se talvez no município igual a Anhanguera, que tem 2.000 e poucos habitantes, eu consiga de casa em casa, assim como todos os meus concorrentes, e eu vou ter essa dificuldade, porque todo mundo vai bater na porta do Tiãozinho, da Dona Maria. Não tem região para dividir. Exato. Né? Goiânia, eu tenho uma grande população que não quer saber de política. E acessar esse pessoal talvez é muito mais difícil. Então, por isso eu digo, cada realidade tem a sua dificuldade. Em relação, você tem conversado muito com pré-candidatos. Eles têm realmente tido a visão do que os municípios precisam? Quais são as bandeiras que eles mais têm levantado nessas conversas? Então, isso é engraçado, Mona Lisa, porque tem muita gente que não faz ainda ideia do que vai oferecer à população, né? Infelizmente, ainda há alguns municípios que você pergunta para o candidato, o que você defende, quais são suas bandeiras, não há clareza. Agora, é fato que existem fragilidades que são sistêmicas, né? Uhum. Saúde é um problema constante, perene. Infraestrutura, a mesma coisa. Talvez uma região mais, outra menos. Educação, a depender do município, eu tenho mais dificuldade ou menos dificuldade. Então, tem questões básicas, e por isso que eu gosto da eleição municipal, porque ela é pragmática. Então, assim, o que afeta o cidadão diretamente que o prefeito pode resolver? É rua, é asfalto, é creche, é posto de saúde, é lazer, é cultura. Então, assim, é muito mais pragmático o processo. Então, a depender do tamanho da cidade e da região, a gente tem que considerar isso também, né? A região sudoeste tem uma dinâmica que é dela, do agro, do muito dinheiro. A região norte tem uma carência brutal, até de elementos básicos que talvez o Estado demora mais a chegar. Então, as demandas de lá são diferentes das demandas de outro lugar. E os municípios também dessas regiões, eles dependem muito mais do apoio do Estado, né? Sim. Há municípios onde, sei lá, 30% da população do município depende diretamente da prefeitura. E isso, obviamente, impacta no processo eleitoral. Então, eu tenho que entender a dinâmica de cada município, cada realidade. Ela vai demandar que o ator político ali, o candidato ou a candidata, perceba qual é a sua proposta, o que ele traz de diferente, mas, principalmente, o que ele consegue mostrar para a população que ele tem condição de realizar, de efetivar. E aí não dá para ser simplesmente só rede social, cardzinho bonito, musiquinha bacana. Se ele não tem grupo, se ele não tem acesso ao poder, e quando eu digo acesso ao poder é capacidade de chegar num deputado para ajudar, capacidade de chegar no governador para ajudar, de ir a Brasília para trazer uma emenda, esse cara ele mostra que ele não vai entregar. Então eu posso gostar demais de você, mas se eu vejo que você não tem relacionamento nenhum com o poder maior, um extrato maior de poder para trazer benefícios para a gente, eu acho que eu não voto em você. Mas o eleitor pequeno, médio, ele consegue ter essa visão? Talvez aquele mais distante do processo tenha mais dificuldade, mas toda pessoa mais distante do processo é mais influenciável por quem tá ali fazendo a ponte. Agora, é um fato que quanto menor o município, mais proximidade as pessoas têm à vivência política. Porque o meu primo é candidato, o meu tio foi candidato, meu parente foi candidato, então eu já tive mais proximidade, eu vivo mais o processo. A própria eleição do município pequeno é muito mais movimentada do que a eleição no município grande, porque se torna um evento. Então, realmente a festa da democracia, que a gente vê no interior, né? Exatamente. Há municípios onde, e aí volta a polarização por grupos políticos, nem é só questão ideológica, abstrata, mas eu sempre fui de tal partido, o fulano sempre foi de tal partido. Isso ainda movimenta as pessoas. E parente briga com parente, amigo briga com amigo, é de fato uma festa. Então a eleição municipal, eu que vivo disso, trabalho com isso, eu tenho muito mais prazer em participar desse processo porque ele é muito mais real para mim. As eleições estaduais e federais acaba que a distância da compreensão do eleitor para o que de fato está sendo proposto ou oferecido ali é bem maior, bem maior. Em relação às bandeiras, como você já nos disse aqui,
a maioria defende o básico, segurança, educação, saúde. Tá, mas aí na hora, realmente ali, de fazer as propostas, fica muito só nas campanhas, né? Não faz acontecer ali, de fato, quando você é eleito. E tem aqueles também que é candidato de uma bandeira só. E aí, quando chega ali na Câmara dos Vereadores, como é que ele vai conseguir abordar a quantidade de assuntos, de problemas que a gente tem nos municípios, se ele realmente estava ali como representante de um só grupo? Então, esse é um problema real dessa eleição, principalmente, e que a sociedade ela acaba compreendendo cada vez mais isso. Não existe na política exército de um homem só. Então, se eu tenho uma pauta muito específica e se eu não tenho condição de abarcar mais grupos para me apoiar naquilo, acaba se tornando meio evidente que eu não vou chegar a qualquer lugar. E as pessoas começam a perceber isso. Sempre vai ter aquela galerinha, aquele grupinho que é acelerado, que é apaixonado, tal, mas o grosso da população começa a perceber. Então, se eu percebo, olha, a fulana, ela defende tal assunto, com muita paixão, com muita ênfase, mas é só tal assunto. E os outros? Ela não fala. Então, se eu não estou ligado diretamente a esta pauta, não me atrai. Já não voto em você, porque você não fala do que eu preciso ouvir. Se é a minha pauta, mas eu olho para você e penso, tá, mas ela não tem relacionamento com ninguém, não tem ninguém apoiando ela, não tem nenhum deputado, não tem nenhum senador, ela não vai, nunca vi ela junto com o Caiado, nunca vi, ela não vai fazer nada mesmo. Então, essa materialização agora, ou pelo menos você passar essa perspectiva de efetivação do seu mandato, é vital para quem é candidato a prefeito e a vereador agora. Se eu ficar só de blá, 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 falando bonitamente e tal, mas se eu não tenho condição de dar a entender que eu tenho meios para realizar, o voto não vem. Bom, tem uma pesquisa que foi realizada pela APPC Consultoria e Pesquisa que mostrou que o interesse por política dos brasileiros aumentou 45% nos últimos 10 anos. O que é que trouxe esse maior interesse para a política? Comunicação. Acesso à comunicação. Se eu tenho meios de fazer a minha mensagem chegar até o outro ponto, é mais provável que aquela pessoa passe a pensar sobre aquilo. Então, a partir do momento que eu tenho a internet mais disseminada, né, com maior acesso, e aí, pessoal, é importante te lembrar que se eu moro em Goiânia, eu tenho uma realidade de comunicação. Se eu moro em Marzagão, eu tenho outra realidade de comunicação. Mas de uma maneira assim mais horizontal, difícil hoje o município que não tem algum tipo de acesso à web, né? Nem que seja ali no Wi-Fi quando eu chego do trabalho à noite, talvez eu não tenha um pacote de dados para ficar o dia todo conectado, eu não fico. Mas eu tenho mais meios de comunicação. Eu tenho mais canais de TV, eu tenho mais rádios, eu tenho mais internet, e da internet eu tenho o mundo inteiro junto comigo. Eu tenho novas gerações que têm mais capacidade de me trazer conteúdo, e isso, obviamente, é me colocando a pensar sobre outros assuntos, né? A partir do momento que a gente tem essa fragmentação no meio da comunicação, dos mecanismos de comunicação, mais assuntos emergem. E a política vem nessa esteira. A política antes era retratada de uma maneira muito limitada, geralmente muito negativa. Isso causa rejeição. A hora que eu tenho mais espaço para falar sobre política, e as pessoas percebem que a política não é só aquela partezinha ruim, mas é algo que impacta diretamente no cotidiano delas, no bolso delas, elas passam a olhar e falar assim, uai, mas eu tenho que saber disso, eu tenho que entender um pouco mais disso, porque eu estou só apanhando, estou sofrendo, ninguém olha para mim, e se eu não tiver um canal para reclamar, ou se eu não compreender mais como eu posso ultrapassar essa dinâmica, eu vou continuar sofrendo. Então a gente começa a perceber, se eu tenho mais comunicação, eu tenho mais condição da pessoa selecionar o que ela quer entender, o que ela quer ouvir, e a partir disso tomar novas atitudes. A gente forma as lentes. A comunicação, tem uma frase do Manuel Castells que eu acho fantástica, né? Que ele diz que a comunicação, ela cria a lente pela qual o homem vê o mundo. E é isso. Se eu tenho mais meios, eu tenho mais condição de trazer novos assuntos para as pessoas. E isso as interessa. Antigamente, o que vinha de política era muito chato, porque eu era muito técnico, era muito ruim. Então, se eu consigo hoje mostrar a ação de um deputado, por exemplo, eu vou olhar lá na minha cidadezinha, lá em Mambaí, e falar assim, pô, legal, cara, não sabia que deputado fazia isso. Eu começo a querer saber mais sobre.
Ah, eu vi que o senador falando de tal lá um dia na tribuna disse tal assunto e aquele assunto é importante para mim. Pô, bacana, agora estou vendo que o senador falou. Então, assim, eu começo a entender melhor o processo. Você acredita que as redes sociais, elas estão ali realmente também para ajudar no processo ou elas atrapalham um pouco a democracia? E agora falando um pouco também das fake news, né, que a gente encontra ali também nas redes sociais. Essa pergunta é muito boa e ela rende uma tese de doutorado. Mas eu posso te dizer com tranquilidade, porque é o meu campo de pesquisa, ambas as coisas. Né? A rede social, ela é mais uma mídia, é mais um canal. Só que ela não é um canal inerte, ela não é um canal desinteressado. Né? Então, assim, não é como se fosse os Correios, por exemplo. Vamos lembrar lá do século passado, de onde eu vim. Eu escrevi uma carta, colocava no correio, a carta chegava até você. O correio não abria a minha carta para ler o que tinha nela. Só pegava aqui e entrava lá. A televisão era mais ou menos isso. Ela soltava uma mensagem lá, ela chegava até aqui. Então eu assistia, se eu gostasse ou não gostasse, eu mudava de canal. A rede social, para além de, teoricamente, te dar a possibilidade de disseminar a sua voz, a sua mensagem, ela tem alguns elementos que gerem esse processo. Então, eu posso soltar minha mensagem para a sua audiência, mas por conta do tal do algoritmo, a mensagem pode não chegar. E a hora que ela não chega, eu estou impedindo que você forme uma percepção, uma ideia, uma avaliação sobre mim. A partir do momento que eu permito que a comunicação contrária ao que eu penso chegue mais a você do que a minha, obviamente a tendência é você passar a não gostar e não concordar comigo, e concordar mais com a outra, porque ela chega mais em você e parece que é maior, mais verdadeira. Então, o que eu entendo é, a rede social ela te dá possibilidades de expandir a comunicação, de disseminar mais conteúdos, mas ela não pode ser vista como algo desinteressado, algo que é apenas um meio, porque as grandes big techs têm interesses, e o interesse delas é lucrar, e por mais que a gente ache, mas eu não pago. Todo processo onde você não paga por algo, você é a mercadoria que é vendida no processo. Isso é um ponto. Então, assim, a hora que eu entendo que na minha rede social, se eu tiver 1000 pessoas me seguindo e eu não falo com as 1000, porque o algoritmo não deixa, eu começo a perceber que não é simplesmente um canal. Não é só um espaço para me expor. Esse espaço, ele é gerido por um processo que eu não compreendo, que eu não domino. Da mesma forma que o meu conteúdo não chega para todo mundo, alguém pode pagar a Big Tech, pagar ali a plataforma para que o dela chegue a todo mundo. E aí já fica injusto o processo, né? Se a sua mensagem vai mais longe que a minha, fatalmente você vai ter mais penetração do que eu. E o Quer problema dizer que você é melhor do que eu? Não. O maior problema também é quando a sua mensagem chega e ela é uma inverdade sobre, por exemplo, a minha candidatura, falando de candidatos. E às vezes o vídeo ali se retratando e dizendo que não, aquilo é uma fake news, não chega. Não chega. Esse é o problema das fake news. Né? Os algoritmos, as redes sociais, elas vivem do quê? Vivem de manutenção da audiência online, conectada. E vive dos anúncios que as pessoas, as empresas ou os interessados pagam para que cheguem mais longe. Então, se eu tenho uma verdade, e pode ser um fato, né? Pode ser, eu estou sentado a essa hora aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, dando uma entrevista para a Mona Lisa. Isso é um fato. Se alguém pega dinheiro e fala, eu vi o professor Marcos Marinho, nesse mesmo horário, lá em São Paulo, batendo numa velha com um gato. E ele esparrama essa mensagem, a possibilidade de sair daqui onde eu estou e chegar ali fora, apanhar na rua, é imensa. E até o nosso programa ir ao ar, não vai ter provas suficientes de que você não estava lá. E aí, a parte ruim já foi feita, né? A destruição de vidas já aconteceu. Esse é o grande problema, né? Ou talvez o maior problema das fake news e desse descontrole que há no processo comunicacional pelas plataformas de redes sociais. O impacto é muito grande, é muito imediato e é descontrolado pelo cidadão. Então, quando você jogar a sua verdade, talvez não dê tempo dela chegar nas pessoas, ela não alcance todas as pessoas e o retorno daquilo é imediato. Já há casos identificados, comprovados de pessoas que foram mortas, linchadas por fake news. Então, por isso eu sempre insisto nisso.
O que você vê na tela do seu smartphone, né, seja no WhatsApp, seja no Instagram, no Facebook, não é a verdade. É um recorte que alguém jogou ali. Se você só toma decisões a partir daquilo, você tem que ter clareza que alguém está te manipulando. As pessoas elas estão mais preocupadas em discutir política ou em realmente entender como é que funciona e saber de fato o que está acontecendo ali, o que o deputado, o que o governador realmente falou, realmente propôs. Porque eu percebo que acontece muito isso. A pessoa ela pega um recorte, às vezes, de uma fala, vamos dar um exemplo, uma fala na tribuna aqui na casa. E aí alguém vai lá e pega um recorte dessa fala e joga nas redes sociais, aquilo viraliza. E aí, a partir daquele trecho, ela toma como uma verdade absoluta e ela começa a discutir política como se ela realmente soubesse tudo sobre aquele assunto. Mona Lisa, é tão interessante, eu insisto isso já há algum tempo. A chave de maior êxito de uma fake news é a predisposição daquele grupo em acreditar naquela fake news. Por quê? Linhas gerais, as pessoas não estão interessadas em debater o assunto. Até porque elas não têm elementos suficientes para debater o assunto. Para que haja um debate, é necessário que, no mínimo, as duas partes, ou as 3 partes, ou as 10 partes, tenham um conhecimento nivelado sobre o assunto. Que é o que não acontece. O que acontece geralmente é, se eu já tenho a predisposição de não gostar de você, a hora que eu recebo uma mensagem atacando você, qual vai ser a minha sensação? Sabia que ela não prestava. Por quê? Porque eu estou recebendo algo, teoricamente, por um canal legitimado, que os caras inventam jornais, portais, para dar uma cara de legitimidade, e que concorda com o que eu penso. Então, hoje, a maior parte das pessoas continua olhando para a política na perspectiva de torcedores. Se eu gosto ou se eu não gosto. Eu não quero debater. Eu não quero entender. Porque eu acho que eu acho chato, está muito distante de mim, eu não tenho tempo para poder pesquisar. Né? É tão fácil você quebrar o argumento quando você pergunta, onde você viu isso? Qual é a fonte? Eu tenho uma amiga que ela foi considerada por um tempo a pessoa do qual é a fonte. Porque sempre que alguém chegava com uma situação assim, mirabolante, ela perguntava, tá, mas qual é a fonte? E rotularam ela de qual é a fonte. As pessoas não querem se confrontar. Elas não querem confrontar uma verdade ou uma ideia que elas já construíram com tanto carinho, seja a seu favor ou contra você. O problema é que geralmente é contra você, né? E isso dificulta o processo de você ampliar o debate sobre temas que são muito importantes. Eu digo muito isso nas minhas palestras, aulas, para os meus clientes, para todo mundo. Não há solução simples para problema complexo. E tudo que é social é complexo. E aí a hora que eu tenho que explicar para a pessoa uma série de elementos que vão lá para que aquilo não aconteça como ela quer, ou pior, para explicar para ela que não tem como acontecer como ela quer, porque o jeito que ela quer não existe, é tenso. Ela rejeita. Então, a hora que ela percebe uma fake news que diz que não, a responsabilidade disso é do ET Bilu, ela fala, sabia que esses ET estavam aqui atrapalhando a gente. É muito mais confortável. E hoje é interessante que qualquer coisa, qualquer assunto que você pensar na sua cabeça, joga na internet que vai ter outro maluco pensando igual a você. Isso te dá a sensação de legitimidade. De e discutir, pertencimento, exatamente. Né? E discutir com essa galera que está embasada em algo que não tem sequer vínculo com a realidade, é impossível. O que o eleitor quer na pré-campanha é diferente do que ele realmente faz ali no dia da eleição? Porque entre a pré-campanha e a campanha de fato e o dia da eleição, muitas coisas mudam. O cenário muda o tempo todo. Então, você consegue enxergar que muitas vezes, hoje o eleitor está falando, hoje eu quero votar nesse candidato porque eu sinto que ele fala o que eu quero ouvir. E aí, quando chega no dia das eleições, ele faz diferente? Essa pergunta é muito boa, porque assim, hoje, na pré-campanha, o que o eleitor mais quer é que não encham o saco dele, porque ele não quer saber de política agora. Ele não quer ficar muitos meses discutindo. Ele não tá nem aí, ele quer saber se o Big Brother acabou ou não acabou, se o Campeonato Brasileiro tá bom, se o time dele venceu. Então assim, não tem, ele não quer saber disso agora. Ele vai pensar em alguns temas, mas ele não quer saber. Agora o que medem em relação a ele é recall. Quem eu mais lembro, quem eu menos lembro. Isso vai para a intenção de voto, que é algo muito hipotético. Na campanha eu quero algo que conecte comigo.
Eu quero propostas que resolvam o meu problema. Mas pré-campanha é um esforço muito grande que a gente faz e os políticos fazem para se manter visíveis no cenário social. Agora, o que eu falo agora para o eleitor, na grande maioria, ele não está nem aí. E o que de fato, para a gente finalizar, o que de fato o eleitor quer? Quais são as características que ele procura no candidato? E a gente está falando aqui de características que realmente vai fazer com que ele deposite o seu voto naquele candidato ali no dia 6 de outubro. Mona Lisa, o que o eleitor quer é alguém que resolva o problema dele. Então ele quer alguém que consiga colocar a luz no poste, que a rua está escura e é perigoso para a filha dele voltar para casa à noite depois do trabalho. Ele quer alguém que resolva o ônibus que ele pega, que é o inferno. Ele quer alguém que ele não precise passar 5 horas, 10 horas dormindo numa fila para ir num cais e não ter atendimento. Ele quer alguém que resolva o problema dele. E se de preferência essa pessoa for honesta, fantástico. Mas se não for também, tudo bem, desde que resolva o problema dele. O nosso país, ele é muito carente. A sociedade, em linhas gerais, é muito carente. Então, o que ela vai buscar sempre é alguém que resolva o problema dele. Se vai ou se não vai, eu não sei, mas que pelo menos dê a entender que vai fazer isso. Se você não conseguir ter credibilidade e legitimidade para mostrar para o eleitor isso, você não vai ser eleito. E aqui eu estou me referindo ao cargo executivo. O cargo legislativo é uma outra chave. No legislativo eu quero alguém que pense igual a mim e que eu tenha acesso. Eu sei que ele não faz muita coisa mesmo, o vereador não tem muito poder, na cabeça da sociedade é assim, né? Ela não entende muito bem o que é projeto de lei, que o vereador fiscaliza, ela não entende isso. Ela quer um vereador que eu sei onde ele mora, eu posso ir lá cobrar dele, e alguém que tenha mais alinhamento com o meu modo de viver e aquilo que eu acredito. Então são chaves diferentes, mas que em qualquer cidade vão ter mais ou menos as mesmas diretrizes. E eu acho muito engraçado, até para finalizar minha fala, eu trabalho em várias cidades, de vários tamanhos, e em todas, quando eu chego, alguém vai virar e vai dizer assim, você nunca viu uma cidade igual aqui. Você já fez campanha em vários lugares, mas aqui é diferente, porque todo mundo acha que a sua realidade é muito diferente das outras realidades, mas o ser humano é o mesmo. E as pessoas têm orgulho das suas cidades ou elas acham que é diferente por ter algo ruim? É muito engraçado, elas acham que é diferente porque são especiais. Que o que acontece lá é mais mirabolante do que acontece em outros lugares. Que as lutas delas são mais difíceis do que as lutas em outras cidades. Então há um pouco de orgulho e às vezes um pouco de decepção. Mas é sempre uma visão muito localizada de quem não consegue dar um passo atrás ou quem não tem acesso mesmo a outros contextos, né? Tem gente, com certeza, em Goiás, que mora numa cidade e nunca veio a Goiânia. Ou só passou por aqui. Então, assim, como é que eu vou avaliar se aqui é diferente de Goiânia se eu nem conheço Goiânia direito? Aí a pessoa fala assim, mas no mundo inteiro. Mas você conhece o que do mundo? Nunca passei o Paranaíba. Mas na cabeça dela, o mundo dela é isso. E o mundo dela é mais valioso, é mais complicado, é mais difícil que o mundo das outras pessoas. Isso é do ser humano, né? Professor, muito obrigada pela sua participação. E antes de finalizar, vamos pedir para quem estiver nos acompanhando pelo YouTube para deixar aqui nos comentários quais são as características do prefeito que você gostaria de eleger aí na sua cidade. Vamos fazer uma pesquisa aqui para a gente entender também um pouco do que realmente as pessoas estão procurando. Olha, eu agradeço demais o convite, Mona Lisa, agradeço a Honória também, que me indicou, né? Todo o pessoal que está aqui nos apoiando nessa gravação. E estou à disposição de todos vocês aí. O debate continua nas redes sociais. Estou sempre aberto para conversar sobre política, porque minha vida é isso. Professor, muito obrigada. Bom, o Visão da Política de hoje fica por aqui, mas eu convido todos vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa. E olha só, amanhã, quinta-feira, nós voltamos com um resumo dos trabalhos parlamentares aqui da Assembleia.